Vamos entrando. Mais um dia nessa madrugada. Estamos aqui reunidos em oração para engrandecer o nome de Jesus. Eliana, Vinícius, Projeto Shekinah Chacrinha, Pastor Francisco, sejam bem-vindos todos para mais um dia abençoado. Que a gente possa louvar o nome de Jesus. Vai louvando aí o Senhor Jesus. Paz, Lívia. Vai chamando os amigos para entrar nessa live abençoada. Andréia, que bom você estar aí hoje conosco. Maria, Preta, isso aí, conseguiu, glória a Deus por isso. Amanda, tá firme aí com a gente. Diguinho. Natália, Sonária, sou Álvaro, aleluia, glória a Deus. Joselina, Nath, mais um dia. Aleluia! Hoje vamos ter mais uma convidada especial. É a Eliana, né, lá do Projeto Shekinah Chacrinha. E ela aceitou o convite, né? Então, Eliana, solicita aí pra gente dividir a telinha, pra você trazer uma palavra abençoada pra gente. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco essa noite, né? Deus vai revelar grandes coisas. Grandes coisas Deus vai revelar hoje.
Enquanto a Eliana vai solicitando, vamos continuar ouvindo nosso louvor. Vamos lá. Natália Lemos, seja bem-vinda. Eliana já tá entrando, tá carregando aqui pra mim. Boa noite. Boa noite. Tá parecendo escuro pra mim, não tá aparecendo a sua imagem. Ué, gente. Ah, tem que virar a Vê câmera. se a câmera. É, a câmera tá... Boa noite, paz. Ainda tá escuro. Ainda tá escuro, mas já virei a frontal. Uhum, Tá escuro ainda? Ai, meu ainda Deus. tá. Deixa eu ver. Ontem aconteceu a mesma coisa. Sai e entra de novo. Solicita novamente. Gente, rapidinho. Ela vai solicitar de novo pra gente entrar. Só um minutinho. Agora começou a Foi ter uma agora? imagem. Tá conseguindo Só me não tô ver? te vendo. Agora tô. Tá me vendo agora? Agora tô te vendo. Boa noite, a paz. A paz, boa noite. Queria te Tudo agradecer por bem? você ter topado, né, esse convite, tá? Eu que agradeço pelo convite, eu me sinto honrada. É a primeira vez, né? Eu diria que é um desafio, né? E eu estou muito feliz em estar aqui, em poder vivenciar isso, né? E eu gostaria até de compartilhar algo antes de começar a palavra, né? De dar a palavra. Eu estava até conversando com o pastor Edivaldo, ele é líder, ele é pastor da rede de jovens. Eu estava contando para ele que tudo isso que nós temos vivenciado hoje é fruto, né, de muita de busca, de oração, que isso era um anseio do meu coração um tempo atrás, e tudo isso que tem acontecido hoje eu vejo que é uma confirmação de Deus. Então, o seu convite eu vejo como um propósito de Deus, e eu agradeço, né, pela oportunidade, por eu ter colocado isso no seu coração. Com certeza, estamos aqui hoje, é, nós e as outras pessoas, mostra que nós queremos mais de Deus, nós queremos estar mais perto dele, né? Ô, Eliana, Tá as pessoas conseguindo me estão ouvir? falando, eu tô conseguindo, mas as pessoas falou que tá um pouco, tá travando. Peraí, tá travando, né? Deixa eu ver. Pode ser internet. Será? Tenta sair de novo. Ontem a gente também teve um probleminha desse, sim. Tenta sair e entrar de novo. Travou. Travou, gente. Ah, agora melhorou. Foi? Foi agora? Você Uhum. conseguiu me ouvir o que eu falei? Eu consegui, eu não sei se as outras pessoas conseguiram. Mas eu melhorei a internet aqui. Ela é um pouquinho ruim, ela fica travando mesmo. Mas Aham. então, como eu estava dizendo, eu agradeço a oportunidade, eu me sinto honrada. Vejo que isso é uma resposta de Deus, uma confirmação de Deus. E, né, e agradecer ao Senhor por Ele ter colocado isso no coração de vocês. Tá travando ainda? Não, agora tá legal. Tá bom? Então tá bom.
Você quer falar alguma coisa? Não, então, eu vou só fazer uma oração para a gente iniciar, Uhum, tá? E tá aí bem. depois você fica à vontade, né, para nos É, presentear com uma palavra que vem dos céus. amém. Então, Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, nós queremos entrar, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de falar da tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Pai. Muito obrigada, Jesus, por ter nos escolhido, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada pela vida da Eliana, Senhor Jesus. Pai, eu te peço infinitas bênçãos na vida dela, da família dela, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui nesta madrugada, em mais uma madrugada, Senhor Jesus, para poder aprender mais de ti, Jesus. Jesus, nessa noite eu te peço, Senhor Jesus, abençoe todas as famílias que se levantaram essa madrugada, Senhor Jesus. Pai, que nesta noite elas possam ser tocadas ainda mais pelo Senhor Jesus, através da vida da Eliana, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica no livro de Mateus, no capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. É uma passagem muito conhecida, né? Que fala sobre Pedro, quando ele andou sobre as águas. Só que Deus nunca havia ministrado dessa forma o meu coração. Na verdade, essa palavra Deus trouxe para mim foi em um devocional, que eu até cheguei a comentar com uma amiga minha. Só que aí eu falei, Deus, qual palavra eu levo para essa live? E aí eu procurando alguma palavra, e aí essa palavra na minha cabeça, eu falei, é essa, é sobre Pedro. E aí eu comecei a ler, eu comecei a meditar mais, e aí era exatamente isso. Amém? Eu vou estar lendo aqui. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Então Jesus respondeu: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Amém. É, como eu havia dito, é uma palavra que eu já conhecia, que eu creio que muitos conhecem, né? E a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração é que Jesus ele deu uma direção. Só que Jesus não somente deu uma direção para todos, ele deu uma direção para os seus discípulos. Porque ele diz, olha, logo Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Quando Jesus virou para os discípulos e disse para eles que eram para eles ir para o lado oeste do lago, talvez aos olhos dos discípulos mesmo fosse algo normal, era apenas mais um dia que Jesus estava ali com ele, que tinha dado uma direção. Mas não, só que naquele dia Deus tinha dado uma direção, Deus tinha ordenado algo sobre eles. E a palavra diz que enquanto Jesus deu essa direção, ele diz para o povo que estava ali, que não eram os discípulos, para que eles fossem embora. Então havia uma diferença entre os discípulos de Jesus e o povo.
E naquele dia, Jesus tinha dado uma direção, tinha falado para eles irem para o lado oeste do lago. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração também é que todas as direções que Deus nos dá, todas as direções que Jesus coloca no nosso coração, elas nos levam para as promessas que Ele tem para nós. Às vezes, aos nossos olhos, podem ser coisas muito naturais. Eu penso, não faz sentido isso, eu não consigo ver nada. Só que isso são os nossos olhos carnais. Porque se Deus está nos dando uma direção hoje, é porque lá na frente Ele quer fazer algo em nossas vidas. É porque Ele já viu o que Ele tem para fazer. E foi exatamente isso que aconteceu com esses discípulos, em especial com Pedro. E só que Deus colocou no meu coração que seguir a direção de Cristo, seguir a direção de Deus, é negar a si mesmo. Só que quando a gente fala que a gente precisa negar a nós mesmos, a gente sempre assimila isso como se fosse um fardo, como se fosse algo difícil, algo pesado. Eu vou ter que abrir mão do que eu gosto. E a gente sempre tem aquela frase bíblica, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente fica pensando, não, mas eu vou abrir mão da minha vontade, vai ser difícil. Só que quando eu entendo que ao abrir mão de algo que não agrada a Deus, eu estou abrindo mão do que é bom para receber aquilo que é melhor, né? E Deus colocou isso grandemente no meu coração, que negar a mim mesmo não é um fardo, não deveria ser um fardo, deveria ser um prazer. A partir do momento que eu entendo e que eu aceito, que eu coloco no meu coração que a vontade dele sim é melhor para mim. E naquele momento, os discípulos, eles são pessoas humanas. Então, eu acredito que muitos ali, talvez naquele dia, não estavam muito afim de ir, não estavam muito afim de seguir a Jesus, não estavam muito afim de entrar no barco e seguir a direção de Jesus, né? Pode ser que eles estavam cansados, né? Como nós, tem dias que nós estamos cansados, tem dias que a gente já não está muito afim de orar, não está muito afim de fazer, porque sim, nós somos seres humanos, né? E só que ainda assim Deus nos ama, ainda assim Ele nos escolheu, mesmo sabendo disso tudo. Só que a palavra fala que todos eles foram, eles seguiram a direção. E o outro ponto que Deus colocou no meu coração é que quando fala no versículo 24, naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. A palavra vai dizer que assim os discípulos entraram no barco para ir aonde Jesus tinha mandado, Jesus foi orar. E nesse momento que Jesus estava orando sozinho com o Pai, o barco estava chegando no meio do caminho. E nisso começou muito vento, as ondas ficaram muito altas. E é exatamente isso que acontece com a gente. Deus nos dá uma direção, Deus revela algo a nós que Ele quer fazer em nossas vidas. Ele diz: Olha, você quer crescer comigo? Então vem. Ele se revela, ele se mostra. Só que a gente começa a caminhar com Deus. E nisso começa a movimentar as ondas, o vento vem e a gente fica como aquele discípulo, a gente fica com medo, porque é natural do ser humano sentir medo. Só que a gente se esquece que Deus nos deu uma direção, que há algo maior sobre as nossas vidas. E isso me lembra muito quando Deus fala em Sua palavra que há dois tipos de casa, né? A casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Aquela que é construída sobre a rocha, pode vir o vento que for, pode vir a dificuldade que for, ela não vai cair, porque a sua rocha é Cristo. Mas a casa que é construída em cima da areia, qualquer vento, qualquer problema vai fazer com que ela caia. E aí, ela não vai seguir na direção que Cristo deu, ela não vai seguir na direção que Deus deu. Por quê? Porque ela vai cair, ela não está firme. Cristo não é a rocha dela. E naquele momento eu consigo entender que eles sentiram medo. E aí talvez eles se perguntaram, mas por que Jesus deu essa direção para a gente vir? Será que ele não sabia que uma grande tempestade viria? Né? E aí Deus me revelou outra coisa, que no versículo 25 fala que já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados. Nesse momento, Jesus se revela, ele chega. E ele não somente se revela para Pedro, ele chega para todos. Ele fala: Olha, eu estou aqui, não tenham medo. E a Bíblia fala que eles confundem ele com fantasma, eles não o reconhecem. E nesse momento ele fala: Olha, eu estou aqui, não precisam ter medo. Eu sou com vocês. Porque Deus, ele vai nos chamar, ele vai nos dar a direção.
a gente vai passar por momentos difíceis, ele vai estar ali presente. E ele vai chegar no momento que ele tem que chegar, no momento que ele tiver que dizer, olha, eu tô aqui, não precisa ter medo. Ele vai estar presente. E para todos, como foi nesse momento. E, e aí, Pedro, nesse momento, Pedro se manifesta. Pedro fala algo que somente ele diz. Ali haviam outros discípulos, mas somente Pedro diz isso. Ele fala, é, se o Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí que Deus falou, é aí que se inicia, né, o que Deus quer trabalhar com a gente essa noite. Deus deu a direção àqueles discípulos, eles foram, passaram por uma tempestade, então Jesus se revelou a todos eles. Mas de todos que estavam lá, somente Pedro teve a ousadia de dizer para Jesus, olha, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até você sobre as águas. Pedro queria viver algo diferente com Deus. O coração de Pedro estava ardendo por algo maior. Porque não era somente ele que estava ali, mas somente ele disse isso a Deus. O coração dele queria algo mais, queria algo maior. E só que para isso ele precisava praticar um ato de fé, um ato de confiança. Porque Jesus olha para ele e diz: olha, se você quer, venha, venha andar sobre as águas. Só que nesse momento, quando ele iria andar sobre as águas, ele teria que abrir mão do seu medo, ele teria que abrir mão de tudo que estava ali dentro dele. Eu imagino que ele tenha ficado. Existiam dois lados, né? Um lado do coração dele ansiando por estar mais próximo de Deus, por estar rompendo em Deus, e o lado da carne, que estava dizendo para ele: olha, se você for, você vai cair. Você sabe que isso não é possível, né? E nesse momento o passado dizendo para ele: olha, não, não vai, não vai. Fica no barco, é cômodo. Aqui no barco, você não vai correr risco, mas também não vai te acontecer nada. Aqui dentro do barco, você não vai crescer em Deus, mas olha só, você também não vai ter nenhum problema, você não vai precisar colocar sua fé em ação. Só que Pedro, o que estava ali dentro, era maior. Porque desde o início, quando Deus deu aquela direção, eu já sabia o que estava no coração de Pedro. Eu sabia que Pedro queria romper com Deus. E assim, nós somos como Pedro. Quantos de nós temos orado a Deus para a gente crescer nele, para a gente romper nele, para que a gente conseguir orar mais, falar mais do amor de Deus? Só que para isso, a gente precisa andar sobre as águas. E andar sobre as águas significa abandonar tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos faz ficar agarrado ao chão. Porque crescer com Deus é abrir mão de si mesmo. É, é dizer, olha, Deus, essa é a minha vontade, mas eu quero a sua, porque eu sei que é maior. Porque eu tenho certeza que os outros discípulos, ao verem Pedro falando aquilo, devem ter pensado: o que que esse cara tá falando? O que que esse cara tá falando? Porque quando a gente começa a ter atitude para estar mais perto de Deus, até mesmo as pessoas que estão à nossa volta não entendem o propósito, mas elas não vão entender mesmo, porque o propósito é entre você e Deus. O propósito não é entre você e Deus e elas, né? E naquele momento, se Pedro se deixasse levar pelo que as pessoas estavam falando, ou se deixasse levar pelo momento atual, né, de muito medo, de muito conflito, ele não teria ido, sabe? E quando a gente percebe que isso parte dele primeiro, porque ele fala: olha, Jesus, se o Senhor for Deus mesmo, me chama para andar sobre as águas porque eu quero. E a resposta de Jesus é muito simples: venha, Pedro, venha. Sabe? E quantos de nós hoje nós estamos dito: olha, Deus, nós queremos andar sobre as águas, nós queremos ir mais além, nós queremos ir mais fundo. Eu quero que o meu coração volte a arder, eu quero que o meu coração volte a queimar por ti. E Deus tem dito: venha, venha. Abandone o seu passado, abandone as suas dores, os seus medos, abandone tudo aquilo que te trava e venha, venha comigo, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre que a gente esteja mais perto dele, né? E após isso, vou beber um golinho de água que a minha garganta tá seca. Ó, tá forte, tá? Tá Eu falo forte, muito mano. rápido. E Não. nisso, como eu havia dito, haviam duas opções: ou ficar no barco ou ir. E todos os dias a gente acorda dentro de um barco. A gente tem a opção de, naquele momento, abandonar o comodismo, abandonar tudo aquilo que é fácil, para ir e ser usado em Deus, para ir fazer aquilo que muitos não querem fazer.
mas não pelos outros, mas pela nossa vida em Cristo, né? Porque nada deve ser pelos outros, mas sim pelo que a gente tem que construir em Deus. É, e a palavra diz que quando Pedro estava indo ao encontro de Jesus, ele sentiu medo, porque as águas começaram a movimentar, o vento começou a soprar forte de novo. E aí, nesse momento, ele grita novamente por socorro. Ele fala: Jesus, Jesus, eis-me aqui, eu tô com medo. Porque é assim. Porque a gente pensa assim: olha, agora eu vou começar a buscar em Deus e os problemas acabaram. Porque agora eu tô firme e não tenho por que ter problema. Mas não, a palavra é clara. Mesmo depois de Pedro dizer que quer mais dele, que quer andar sobre as águas com ele. E quando ele começa a andar sobre as águas, Jesus fala: vem, vem. E aí ele começa a sentir medo e começa a querer cair, porque é assim com a gente. Deus tem um propósito na nossa vida. E às vezes, no meio do caminho, a gente vai sentir medo. A gente vai pensar que a gente está sozinho. A gente vai querer voltar. A gente vai querer voltar pro barco, porque o barco é o quê? O barco é cômodo, né? Só que a gente tem que lembrar que nada acontece lá. Só que nesse momento, quando Pedro clama por Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus segura na mão dele. Jesus, a palavra fala, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Isso mostra o carinho de Deus, o amor de Deus conosco. Naquele momento, Jesus estendeu a mão como um ato de afeto, um ato de amor. Ele está dizendo pra gente: olha, se você quer crescer comigo, se você quer andar sobre as águas, venha. Porque você vai ter medo sim, porque você é um ser humano. E você vai errar às vezes, nem sempre você vai acertar. Você vai sentir medo. Às vezes, quando aparecer um desafio pra você, você vai pensar em dizer não, porque a sua carne vai dizer que não. Só que aí você tem que ser como Pedro, tem que andar sobre as águas, ser ousado. Mesmo correndo risco de cair, porque Pedro corria o risco de cair sim. Mesmo todos dizendo que você vai cair, que não vai dar certo, venha, porque é por mim. E se você sentir medo, se acontecer alguma coisa, eu vou estar ali, eu vou estender a mão para você. Eu vou estar ali do seu lado. E foi exatamente isso que Jesus fez. E nesse momento, eu creio que os outros discípulos tenham ficado, é, né, assustados, tenham ficado assim, de queixo caído, né? Porque todos eles tiveram a mesma oportunidade, né? Quantas vezes a gente teve essa oportunidade? Quantas vezes Jesus nos chamou para viver algo grande? Quantas vezes ele colocou algo no nosso coração para a gente fazer? A gente disse não. Por quê? Porque a gente estava com medo, a gente estava preocupado com o que iam pensar. E nisso a gente deixou de viver o quê? A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é aquilo que vai te motivar, é aquilo que mesmo em meio à luta vai fazer com que você continue orando, continue buscando, porque é um fogo que arde aqui dentro que não se apaga. É uma coisa que te motiva, uma coisa real, uma coisa que não tem como ser explicada, somente sentida e vivida, né? E a gente sabe que não tem como sentir isso, viver isso, é, se a gente não vivenciar isso no dia a dia, se isso não for uma realidade pra gente. Então, naquele momento, quando Pedro e Jesus eles se aproximaram, eu acredito que Pedro sentiu que valeu a pena. Naquele momento, ele entendeu realmente de fato quem era Jesus. E logo após isso, a palavra diz, no versículo 33, que os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Ou seja, através do que Pedro fez, através da entrega de Pedro, muitas pessoas, todos os discípulos ali, reconheceram quem era Jesus. Ou seja, nós temos que nos lançar a Deus, nós temos que se andar sobre as águas, porque pessoas vão ver o que nós temos vivido com Jesus e vão reconhecer que Ele é o Senhor dos Senhores. Pessoas vão É, ver que Jesus realmente existe. Então, toda vez que Deus nos chamar para viver algo com Ele, a gente dizer que não, pense quantas pessoas não vão o conhecer por conta disso. Porque se Pedro tivesse feito como os outros discípulos, ficasse acanhado, ficasse com medo, o que teria acontecido? Eles não iam crer em Jesus de fato. Foi necessário tudo isso acontecer para eles reconhecerem que o quê? Que Jesus de fato era o Senhor. Amém? Quer falar alguma amém. coisa? Nossa, tá sendo muito edificante e essa passagem bíblica foi quando eu decidi que eu queria conhecer mais desse Jesus, né? Eu amo Pedro lá na igreja, todo mundo sabe, eu amo tudo que fala sobre Pedro. Eu sou apaixonada porque muitos falam, né? Porque ele teve pouca fé, ele afundou, mas é o que você acabou de falar. Ele foi o único que teve coragem de andar sobre Sim, as águas.
Então, isso é muito forte E, mesmo. e isso mostra que Pedro é como nós, seres humanos, e que às vezes a gente não anda sobre as águas, né? Porque a gente tem medo, como ele, porque às vezes a nossa fé é pequena. Só que o mais lindo é que ainda assim, mesmo nossa fé sendo pequena, ainda a gente tendo medo, ainda quase caindo na água, ainda assim Deus nos chama, ainda assim Deus continua insistindo em nós, ainda assim Ele quer nos usar, né? Porque quando eu li quando eu me atentei para essa parte que Jesus se aproxima dele e dá a mão para ele, isso é muito forte. Isso significa que Deus estava aceitando, Deus estava entendendo a fragilidade dele, sabe? Mas eu creio que Deus olhou o coração e viu o que ele queria mais de Deus, que ele queria um ato de fé, tanto que isso parte dele, né? E eu creio que nessa madrugada, né, muitos estão aqui porque querem mais de Deus, porque isso não é algo normal, né? Assim, não é algo que acontece sempre, as pessoas acordarem esse horário para ouvir a palavra. Então, todos que estão aqui, se é isso que vocês desejam no coração de vocês, sabe? Hoje Deus diz para cada um de nós, olha, se você quer andar sobre as águas, venha. Venha, porque eu tô aqui. E se te der medo, se você pensar que vai cair, eu vou estar aqui, eu vou estender a mão, sabe? É, saia do comodismo, saia do barco, sabe? Porque o barco, ele é cômodo, o barco, ele é seguro, sabe? Mas nada acontece lá, né? E eu creio que todos nós queremos viver coisas grandiosas com Deus, né? Nós queremos viver uma transformação, queremos que vidas sejam mudadas por meio de nós. É, essa live mesmo na madrugada é uma coisa que de Deus mesmo, porque Deus já havia me colocado isso no meu coração, mas eu falei, cara, câmera, internet, não dá pra mim. Tipo assim, se fosse por mim mesma, eu não faria. Só que o Sim, Espírito Santo começou a me acordar 3 horas da manhã. Me acordava, e eu falei com a pastora Cláudia, falei, pastora, eu tô acordando 3 horas, eu não tô entendendo. Ela falou assim, você tem que orar, porque Deus vai te falar. Deus quer falar com você, e você tem que orar, levantar, e, né, que Deus fala com a gente. E aí eu comecei, e aí Deus me falou, né, me colocou no meu coração que eu tinha que acordar 3 horas da manhã, e fazer oração e chamar o povo para orar. E eu falei, mas é loucura, aquela coisa toda, e meu Deus do céu. Mas enfim, eu ainda demorei umas 3 semanas para acontecer, né? Porque a gente fica assim, não, não é, não é. Até que Deus, você quer que eu te fale? E ele falou através de uma pessoa, né? E aí eu falei, não, agora tem que fazer mesmo. E aí corri, comecei a chamar as pessoas. E tá sendo bênção demais, sabe? Porque tudo que a gente faz para Deus, né? Tudo que a gente fala no nome de Jesus, né? É maravilhoso. E quando a gente vê que as pessoas estão sendo tocadas com cada palavra que está sendo ministrada na madrugada, isso assim é tudo para Jesus. Toda a honra seja dada a Ele. Eu sou um mero instrumento e nossa, tudo que você falou, não sei se deu para perceber, mas as lágrimas desceram porque foi amém. muito forte. Eu tô me sentindo queimando aqui, queimando A de gente, verdade, a gente porque precisa. além dessa palavra eu ter, foi dos primeiros eventos que eu fui, né, quando eu no início da minha conversão, e eu não falei para ninguém, eu só falei para Deus, eu quero conhecer esse Jesus que eu não conheço. Eu, na época, eu era católica e eu não conhecia esse Jesus, né? E hoje também uma pessoa falou coisas para mim, né? Eu sou Álvaro e eu chorei, né? E parte de tudo que você falou veio assim tudo junto, sabe? E Jesus é bom demais. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso. A gente, quando Deus nos chama, né, para andar sobre as águas, a gente tem que ser como Pedro, não pensar duas vezes, né? Porque naquele momento que Pedro decidiu andar sobre as águas, eu creio que a vida dele não foi mais a mesma. E é assim com a gente. Uma vez que a gente decide ir,
decide, vai sem pensar muito, porque se a gente pensar muito, a gente não vai. Se a gente procurar lógica para tudo, a gente não vai. Deus faz acontecer, sabe? Mesmo que seja impossível aos nossos olhos, mesmo que a gente se sinta totalmente incapaz, sabe? Ele nos capacita e ele faz o impossível virar possível. Porque eu creio que, igual nessa palavra, muitos olham, né, e acabam falando, ah, Pedro teve pouca fé. Mas olha, era algo que gerou no coração dele, foi algo que partiu do coração dele. Ele estava ansiando por mais de Deus, ele queria viver algo diferente que nenhum outro discípulo já tinha vivido, sabe? E só que é a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente tem sonhos dentro de nós que só a gente sabe, que a gente anseia, e a gente fala só para Deus. E só que a gente tem medo de viver, com medo do que as pessoas vão pensar, porque ninguém nunca fez antes, ou porque o que vão falar de mim, eu não sou capaz, não sou bom o suficiente. Só que a gente tem que entender que quem está chamando a gente, quem está falando venha, é Jesus. E se ele está nos chamando, não importa. Ai de nós se não formos, né? Ai de nós, porque uma vez que a gente diz que não quer ir, a gente está indo contra a direção dele, a gente está indo contra a vontade dele. Imagina se lá quando Jesus deu a direção para Pedro, dizendo que era para ele entrar no barco, e ele dissesse: Não, eu estou cansado, eu vou para casa, vou fazer outra coisa, sabe? Aí já ia se parar o propósito, ele já ia interromper o propósito. Só que a misericórdia de Deus foi maior na vida dele e fez com que ele chegasse ao local onde ele tinha que chegar para que a vontade de Deus fosse cumprida, né? E é assim com a gente. Então, tudo que acontece hoje, as direções que Deus nos dá hoje, ela está nos levando para um propósito maior, para uma promessa maior, sabe? Eu sempre gosto de pensar que nós não estamos aqui à toa, que a gente não veio ao mundo somente para trabalhar, comer. Não é só isso, é muito mais, né? Nós somos filhos, nós somos gerados para que vidas possam ser transformadas através de nós, né? Para sermos luz e para vivermos coisas extraordinárias, como o Pedro viveu, né? E quando isso vier ao nosso coração, ai de nós nos conter, não devemos nos conter, devemos deixar sim o nosso coração queimar, deixar que isso vá além, né? Porque é isso que Deus quer, Ele quer que a gente vá além, Ele quer que a gente viva coisas que pessoas possam olhar e dizer, nossa, eu também quero viver isso. É, não, com certeza. Com certeza. Abençoado. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Então, eu vou te pedir para você fazer uma oração pra gente, né? Para todos amém. que estão aí online com a gente. E Uhum, amanhã também muitas pessoas vão assistir, né? Tem pessoas que não assistem agora, mas assistem uhum, durante o dia ou na parte da manhã, né? E Deus tem falado muito através dessas lives, através das pessoas abençoadas que trazem uma palavra que vem diretamente do trono, tá? Queria te uhum. agradecer mais uma vez, tá? Por estar aqui com a gente, tá? De ter trazido Tá essa bem. palavra abençoada, tá? Amém. E foi bom demais você ter vindo aqui e ter participado, tá? Quero agradecer mais uma vez, né? Dizer que eu me sinto honrada, muito obrigada. Foi a primeira experiência, né? Nunca tinha feito antes, assim. É, foi, foi um desafio, eu me senti como Pedro. Eu me senti como Pedro. Eu falei, meu Deus, será que eu vou andar sobre essas águas? Só que eu falei, o medo veio, a insegurança veio, mas eu falei, eu vou porque eu pedi isso a Deus, né? E então, todos aqueles que vêm pedindo mais de Deus, sabe, que entendam hoje que Deus tem chamado, Deus tem dito, olha, venham andar sobre as águas, não tenham medo, e mesmo se der medo, venham a si mesmo, mas não deixem de vir. Porque depois que a gente diz sim para Deus e as coisas começam a acontecer e Ele toma o controle da nossa vida, e aí é só vitória. Amém? Muito Exatamente. Os obrigada, ventos Elza, podem. que Deus Não, pode falar. muito obrigada, que Deus possa abençoar muito a sua vida, né? E Amém. que à medida que Deus for te dando, que você venha compartilhando com a gente, né? Que você venha possa dividir isso com a gente. Não, com certeza. Com certeza, eu não vou demorar tanto como eu demorei dessa vez, né? Demorei muito tempo. E Deus já tinha me falado isso, mas dessa vez eu não vou demorar muito. Quando Deus falar, eu vou fazer.
Amém. Posso Aí orar? pode orar. Pode. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai, eu quero entregar, Jesus, a nossa vida nas tuas mãos, Pai, e a vida de cada pessoa, Deus, que está assistindo essa live, Jesus. Pai, que essa palavra possa vir ao encontro de cada coração, Deus. Aquelas pessoas, Pai, que sentem um desejo de andar sobre as águas, Deus, de crescer mais em Ti, Deus, de conhecer mais a Ti, Deus, de estar mais próximo do Senhor, Deus. Que o Senhor, Pai, venha a chamar, Deus, venha as encorajar, Deus. Que o medo não faça com que elas parem, Deus. Que o medo não faça com que elas desistam, Pai. Mas que elas possam prosseguir, Deus. Que elas possam, Pai, caminhar em direção a Ti, Deus. Que o fogo que arde no coração delas, Pai, possa ser maior do que tudo, Deus. Aqueles, Deus, que estão desanimados, Pai. Aqueles que se sentem mal, Pai. Aqueles que se sentem sem força, Deus. Que o Senhor, Deus, essa noite possa encorajá-los, Deus. Que essa noite o Senhor possa, Deus, renová-los, Deus. Que cada filho seu, Pai, possa se sentir amado nesse momento, Pai. Possa entender, Deus, que o Senhor o ama com amor incondicional, Deus. Que o Senhor o chamou, Deus, para fazer coisas maiores, Deus. Que o Senhor o chamou, Deus, para serem agentes de transformação, Pai. Deus, eu peço, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida da Elsa, Deus. Continue dando a ela, Pai, estratégias, Deus, para propagar, Deus, a palavra do reino, Deus. Que o Senhor, Pai, possa abençoar cada pessoa que vai ministrar a live, Deus. Que o Senhor, Deus, venha abençoar também, Deus, nossos familiares, Pai, as nossas igrejas, Deus, o mundo neste momento, Deus, que está passando por um momento difícil, Pai. Que o Senhor, Pai, venha estar no controle de todas as coisas, Pai. E que nós, Pai, os teus filhos, Deus, possamos confiar em Ti, Jesus. Nós te agradecemos por tudo que temos vivido, Deus, e pelas coisas que ainda iremos viver, Deus. Que possamos aprender, Deus, a dar graças em tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, muito obrigada, tá? Novamente. E em breve, com certeza no nosso próximo projeto aqui, com certeza você vai ser mais uma convidada, tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, tá? Fico com Deus. Fica com Deus também, eu que agradeço. Tchau. Tchauzinho. Meu Deus, que palavra abençoada, hein? Nossa, olha, eu não sei vocês, mas eu recebi muito aqui de Deus, muito, 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 muito. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Eu estou queimando aqui, queimando, queimando. Ó, temperatura aqui tá quente, gente. Vou colocar um louvor aqui. Eu agradeço a todos que participaram, tá? Foi muito forte, né, Vinícius? Foi muito forte. Todos que participaram. Amanhã, mais uma madrugada aqui juntinhos. E amanhã teremos mais um convidado especial, tá bom? Espero todos vocês aí, tá? Obrigada, Juliana. Deus te abençoe também, tá? Vou colocar um louvor aqui. Só pra a gente ainda tá com um tempinho. Amém, Edivaldo. Você também, abençoe você e sua família. Nath também. Projeto Cheque na Chacrinha. Quem mandou largar a rede? Aleluia! Quem mandou você largar sua rede? Aleluia!
Aleluia, Jesus. Aleluia! Bom dia, boa madrugada. Amanhã será um dia abençoado. Espero todos vocês aqui. Fiquem com Deus. Paz em Cristo Jesus. Amém. Tchauzinho, gente. Até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Aleluia.